Você já se olhou no espelho e sentiu que não gosta do que vê? O que eu tô falando não é só sobre aparência. Sabe quando você se olha no espelho e percebe que não se identifica com aquilo, que não se reconhece? Parece até desconfortável, estranho ver aquela imagem. O que eu tô falando é justamente sobre o peso de se sentir insuficiente, mesmo quando você faz tudo certo. Quando você busca ser perfeito. E hoje eu quero te mostrar o porquê a sua autoestima está baixa. Por que que você não gosta tanto de você? Por que você não se identifica mais com aquela imagem? E, o mais importante, o que fazer para consertar isso? Então, bora lá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Victor Menezes, eu sou hipnoterapeuta e aqui eu falo sobre autoconhecimento em neurociências. Eu acredito que em algum momento da sua vida você já ouviu alguém falar sobre autoestima. Talvez que a autoestima dela ou a sua estava baixa, que você tinha que se cuidar mais, se amar mais. E na mídia hoje se fala muito sobre autoestima, o quanto você gosta de você mesmo, o quanto você se valoriza. Mas o que de fato é autoestima? Nota, o que eu vou te explicar agora é uma visão minha sobre autoestima, sobre o que eu aprendi de autoestima em todos esses anos que eu já pratico e estudo sobre autoconhecimento. E também da minha vivência aqui como terapeuta. Muita gente chega aqui na clínica e me fala assim, mas Vitor, eu não entendo por que a minha autoestima é tão baixa se eu me cuido. Se eu vou no cabeleireiro, se eu faço a sobrancelha, se eu pinto as unhas, se eu me cuido, por que que a minha autoestima ainda é baixa? Por que que eu ainda não me sinto bem mesmo fazendo isso? Porque aqui vem o pulo do gato. A autoestima, diferente do que muitas pessoas dizem por aí, não tem muito a ver com se cuidar. Uma vez eu fui à terapia com uma questão semelhante a essa e falei para o meu terapeuta que eu não entendo. Como que eu não me amo se eu faço isso, aquilo, isso, se eu me cuido assim? E ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, Vitor, você se cuida. Isso é diferente de se amar. Óbvio que se cuidar faz parte do se amar, mas não é a única coisa. Então vamos destrinchar um pouquinho mais quais são os pilares da autoestima, para que você entenda o que é autoestima e depois como mudar isso. O primeiro pilar da autoestima são as crenças que você tem sobre você. Aquilo que você acredita que você é. Como eu já disse em muitos outros vídeos aqui do meu canal, aquilo que a gente acredita sobre quem nós somos é muito poderoso. E é muito importante também, porque isso vai guiar a nossa vida. O segundo ponto da autoestima é como você se trata, como que é a sua relação com você. E o terceiro ponto, não menos importante, são as suas memórias, talvez traumáticas, talvez de como os outros te tratavam, principalmente quando você era criança. Então, esses três pilares formam a sua autoestima. Vamos mergulhar um pouco mais neles agora. O primeiro deles, como eu falei, são as crenças que nós temos. Quem eu sou. Esse é o principal pilar e o que mais influencia naquilo que nós chamamos de identidade. É aquilo que você vê no espelho de fato, é aquilo que você se identifica. Essa identidade, ela é construída desde criança, como os nossos pais nos tratavam, como nós éramos na escola, como nós éramos recebidos pelos nossos amigos, nossos familiares. Tudo isso acaba criando um sistema de crenças dentro de nós. Por exemplo, imagina que você, quando criança, se sentiu humilhado, diminuído, rebaixado, inferiorizado. O que você acha que essa criança, que passou por uma situação dessa, iria acreditar sobre si mesma? Por exemplo, ela iria começar a acreditar que ela é suficiente? Ela iria começar a acreditar que ela é merecedora? Porque a gente sabe, quando uma criança passa por uma situação dessa, sozinha, e não busca a ajuda de um adulto, e não comunica isso com seus pais, é aí que está o verdadeiro trauma. Porque ela já entende ali que ela tem que dar conta de tudo sozinha. Que ela tem que, basicamente, se virar. Que ela não pode contar com ninguém. Ali, então, já se cria uma crença muito negativa, que é uma crença de inferiorização. Que eu vejo os meus amigos que podem ter os pais e eu acabo não tendo os meus ali. Aí essa criança acaba crescendo e se torna um adulto que não sabe dizer não,
Um adulto que não sabe impor limites, que não gosta de incomodar, não gosta de desagradar. Aquele adulto que faz tudo perfeito, só que quando é criticado, surta. Por quê? Ele buscou fazer tudo perfeito. Um adulto que tem dificuldade de pedir ajuda, de buscar ajuda, porque acha, mais uma vez, que tem que dar conta de tudo sozinho. E principalmente, um adulto que entende por essas coisas na infância que o que ele sente não é importante, que o que ele quer não é importante. Aquele adulto que não comunica, sabe? Aquele adulto que não fala o que sente. Aquele adulto que evita conversas difíceis, principalmente em relacionamentos amorosos. Acaba se anulando, acaba se diminuindo, acaba cedendo demais, acaba evitando conflitos para manter a paz. E aí é onde que a autoestima baixa fica muito grande. Por quê? Lembra que eu falei que um dos pontos era como você se trata? Tudo bem, lá atrás você foi tratado mal. Não do melhor jeito que você poderia. Você foi humilhado, rejeitado, abandonado. Não de fato, mas talvez tenha se sentido assim. Não quero agora também que culpe as pessoas do seu passado, mas sim que elas tenham uma certa responsabilidade nisso. Mas hoje o único que pode resolver isso é você. Então, essa criança que se tornou esse adulto acaba se anulando. E aí onde tem um ponto muito interessante. Quando você se anula, quando você evita conflito, quando você não fala o que você sente, quando você não diz o que te incomoda, você está olhando no espelho e dizendo para você mesmo: o que você sente não é importante. Aquilo que você quer não é importante. Você não é merecedor. E aí acaba aceitando migalhas por pensar que é muito inconveniente pedir o pão inteiro. Faz sentido isso pra você? Porque pra mim faz muito. E você, como um ser de muitas faces, como que você espera se sentir se você continua repetindo aquilo que fizeram com você no passado? Se você continua se diminuindo, se você continua se inferiorizando, se você continua não dando a atenção àquilo que realmente importa para você quando você não busca os seus sonhos, quando você não se prioriza e se coloca em primeiro lugar e fica esperando o outro fazer isso. Mas quase sempre o outro nunca faz, né? E todas essas experiências acontecem, vão se somando e aí você se sente um nada, sem valor, sem capacidade, sem brilho, como se você tivesse vindo ao mundo para servir, para ser um objeto, para fazer as vontades do outro. Tudo por medo de desagradar. Porque se você for contra isso, talvez você encontre conflitos. Talvez você entre em guerra, talvez o outro não goste daquilo que você faça, mas aí eu te falo, a pessoa que se incomodar com o limite que você colocar, estava se beneficiando da falta dele. Porque se você não fizer isso, quem vai fazer? Você espera que a sua mãe, que o seu pai venha e fale para o outro que ele não deve te tratar assim? Você já é um adulto, você já é uma adulta. Se você não fizer isso por você, ninguém mais vai. E como que você quer gostar de você mesma? Como você quer gostar de você mesmo se você continua agindo assim? Se você continua se deixando para depois? Se você continua não se escolhendo? Como é que você quer gostar de você? Não tem como. Claro, no começo vai ser estranho fazer isso. Vai ser estranho colocar limites, vai ser estranho falar não. Vai ser. Porque a vida toda você veio nesse padrão de bonzinho, de boazinha. A vida toda. Tudo que a gente vai começar de novo é estranho no começo, você vai ser ruim, você vai falhar, mas com o tempo você vai ficando melhor. Digo isso por experiência própria, porque eu era um bonzinho. Eu não colocava limites. Hoje, para muitas pessoas, eu sou conhecido como chato. Mas tá tudo bem, porque eu estou em paz. Eu não evito mais conflito com o outro e compro uma guerra dentro de mim. Porque todo sim que você fala lá fora, querendo dizer não, é um não para você. É comprar um conflito dentro de você. É se inferiorizar, se diminuir. Por que que a vontade do outro é mais importante do que a minha? Não tem que ser mais e nem menos. Mas para mim é a prioridade. Óbvio que existem exceções. Claro, porque se você for levar isso a ferro e fogo, você vai ser um egoísta. Você vai ser um arrogante. Mas o modus operandi, a regra é essa. Amar o próximo como a ti mesmo.
Como é que eu vou amar o outro? Será que esse amor que você entrega, que você faz tanto pelos outros, é verdadeiro? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque quando o outro não retribui isso pra você, te machuca. Porque você estava fazendo, esperando algo em troca. Pode comentar aqui embaixo, se eu estiver doido. Se isso não fizer sentido pra você, comenta aqui embaixo. Então aquilo que você entrega é só um ato desesperado pra se sentir melhor. O que você não sabe é que se você entregasse pra você isso, você automaticamente se sentiria melhor. Porque imagina que você é uma criança e você trata essa criança da mesma forma como você se trata. Você se martiriza quando você erra, você fica remoendo essas coisas, você não se escolhe. Como essa criança vai crescer? Você acha que essa criança vai crescer saudável? Que vai crescer te amando, gostando de você? Não. Não vai se sentir bem tratada. Então como que você espera que você se sinta? Não tem como. Não tem como. O primeiro passo, então, aqui é assumir as rédeas da sua vida. Parar de esperar que o outro te valide, que o outro reconheça, porque é uma coisa que nem você está fazendo. E quando você fizer isso, quando isso já for um hábito na sua vida, não tem como a sua autoestima não aumentar. Não tem. Não tem como a sua identidade não ser sólida. Não tem. Pode apostar. Se você se escolher em primeiro lugar, e isso não impede de você escolher o outro também, não tem como a sua relação com você não mudar. Porque fazendo tudo isso, aquele reflexo no espelho que você olha irá começar a acreditar em coisas diferentes. Poxa, eu estou fazendo algo por mim. Porque aí a sua coerência vai aumentar. Porque até agora você foi um hipócrita. E o que é um hipócrita? É aquilo que fala, segunda-feira eu vou começar, depois eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, mas nunca faz. E aí quando você faz um combinado com você e não cumpre aquele combinado, a sua autoestima, cai. Porque o seu senso de alto valor também cai. Como é que eu sei que alguém tem valor? Como é que eu dou valor a alguém? Comparando o que essa pessoa faz e o que ela fala. Quando isso que ela faz e o que ela fala for próximo, isso se chama coerência. E a coerência traz o seu valor. Então, será que você está sendo honesto e coerente com você? Para de mentir para você mesmo. Para de mentir para você mesma. Seja sincero consigo e assuma a responsabilidade. Porque eu tenho certeza que assumindo essa responsabilidade, você vai ter um 2026 totalmente diferente do que teve 2025. E se você ficou até aqui, até o final, comenta aqui embaixo se isso fez sentido para você. Compartilha com aquele seu amigo que está precisando ouvir isso. E se você se interessa pelo assunto, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu lanço vídeos que falam sobre autoconhecimento e sobre expansão de consciência. Até a próxima!